Quem é que já participou de salão de reunião de igreja com banco? Banco. Alguns, né? A maioria é nas cadeiras. Tinha uma expressão que Deus não quer que a gente seja crente de banco. Mas agora tem que dizer, Deus não quer que a gente seja crente de cadeira. O Senhor nos chamou para o seu propósito eterno e não há espaço, ou não deveria haver espaço para a gente viver uma vida sentado, vivendo uma vida paralela, fazendo tudo certinho, porque daí ninguém mexe com a gente, indo nos encontros todos. Mas o Senhor quer mais do que a participação, que é importante nos encontros. O Senhor quer que a gente experimente do propósito eterno, que a gente viva o propósito eterno, que a gente receba do que Deus tem para vivermos o propósito eterno. Então, o Espírito Santo ministrou, continua ministrando, temos um chamado para sermos treinados, para sermos melhores cooperadores. E eu, na continuidade dessas palavras sobre coisas que Deus restaurou nesses anos, eu quero falar hoje sobre o propósito eterno de Deus. Na verdade, quero tocar uma parte dele, não me aprofundar, porque é um assunto bem conhecido entre nós. Eu creio que todos aqui já escutaram. E se tu não escutou o propósito eterno, que talvez tu esteja vendo na primeiro ou segundo encontro aqui. Mas todos nós escutamos. Mas o propósito eterno não pode se tornar para nós um estudo. Algo que a gente aprende e guarda na gaveta. A apostila do propósito eterno. O propósito eterno é algo que tem que se tornar o nosso propósito também. Porque é o propósito eterno de Deus, mas não é só o propósito eterno de Deus, não. Esse propósito eterno de Deus nos inclui nele. Então vou falar do propósito eterno de Deus, mas eu quero, na verdade, focar especialmente em 3 ingredientes que Deus manifesta sobre nós para cumprir e viver o propósito eterno de Deus. Alguns de nós que vieram de alguma... Tem um som um pouquinho metálico aqui, tem como dar uma ajustadinha? Muitos de nós que viemos de algum grupo denominacional, recebemos, nem se falava em propósito, mas o que se depreendia que o propósito de Deus era salvar o homem. Então a gente escutava e as pregações eram muito evangelísticas. Praticamente todos os encontros eram focados no evangelismo. Por quê? Porque estava impregnado de que o propósito de Deus era salvar o homem. Então, isso teve e tem o seu valor, porque houve muito evangelismo, muita pregação do evangelho, chamando as pessoas para serem salvas, para serem resgatadas do império das trevas, para impedir que essas vidas fossem para o inferno e fossem para o céu. Então, o nosso objetivo de vida, que a gente entendia, era ser salvo para ir para o céu. E é uma coisa maravilhosa. É muito bom, né, Senhor? Não foi no céu ainda, mas eu creio na palavra. E o que a palavra tem para nós é que é maravilhoso aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o propósito eterno de Deus, ele não vai começar lá na eternidade futura. O propósito eterno de Deus na nossa vida começa no dia que nós somos salvos. A salvação é um meio pelo qual o Senhor nos restaura para o propósito. Nós fomos estragados pelo pecado, estragados por Satanás. Deus tinha e tem um propósito. Deus nunca mudou o seu propósito. Deus não adaptou o seu propósito. Ele continuou com o mesmo propósito.
Mas no momento que o homem pecou, que o homem caiu, o que o Senhor precisou fazer? Precisou restaurar esse homem que estava perdido, estava inútil. Nós nos tornamos inúteis. Não tinha uma música aí que cantavam até? Não é hino, né? Não é hino. Inútil. O cara era profeta e não sabia, né? Mas o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e como fala em Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele nos resgatou. Roberto aqui leu Isaías 53, o Senhor lá na cruz, lembra? Pensa agora na cruz, pensa que o Senhor, né? Pode fazer uma imagem mental, não é projeção nenhuma, é uma imagem que nós podemos fazer do que o Senhor lá na cruz levou o peso todo que estava sobre Ele, e estava lá todos os teus pecados, Gilson, e os meus também, e os do Eduardo, de todos nós. E o Senhor nos atraiu, o Senhor nos restaurou para o seu propósito, o Senhor nos tornou úteis. Nós não somos mais inúteis. Nós não somos mais pobres coitados. Nós somos úteis. Somos amados. Agora, esse propósito eterno que todos, ou praticamente todos nós sabemos, que Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus quer uma família. Uma família, a família de Deus, o ponto principal é o Pai. Deus é Pai. Deus quer uma família, não é porque Ele quer se tornar Pai, mas é porque Ele já é Pai. A natureza de Deus é de Pai. Deus sempre foi Pai. Não começou quando Jesus foi gerado aqui na terra, como homem. Leia comigo João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Onde é que está Jesus? No seio do Pai. Ele é que nos revelou. Ele não revelou só porque quando estava na terra? Não, Ele está no seio do Pai. O Pai sempre existiu, Deus sempre existiu como Pai. Não é algo que Ele se tornou Pai porque Jesus nasceu como homem, ou porque nós fomos incluídos. A sua natureza é de Pai. Então Deus quer uma família que tenha um Pai e que nós somos os filhos. Quando a gente é salvo, amados, nós não somos salvos para ser salvos apenas. Deus nos salva para sermos filhos. Aqui em João, texto também conhecido nosso, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o novo nascimento não é para apenas nos salvar, Ele nos salva para nos tornar filhos. Ele sempre quis que fôssemos filhos. Se a gente lê Lucas capítulo 3, a genealogia de Jesus, ela vai indo lá desde Jesus para trás, até chegar a Adão, e encerra assim: Adão, filho de Deus. Já era esse o coração de Deus, não era só uma criatura. Nós nos tornamos criaturas caídas, mas o coração de Deus já era de
Filho e Pai. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. O radiador está seco. Então, se nós queremos compreender o propósito eterno, nós temos que voltar à condição de Deus como Pai. Agora, Deus é Pai, e Jesus, o que é Jesus nisso? Jesus ali fala que Ele é o Deus unigênito, nós sabemos que Ele é o Filho unigênito de Deus, ou seja, Ele era o Filho único. Mas Jesus de unigênito se tornou o Filho primogênito. Era o único e se tornou o primeiro. Se é o primeiro, é porque existem outros mais. Por isso que Romanos, capítulo 8, 28, 30, que nós conhecemos sobre o propósito eterno, sabemos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos um pai, nós temos um irmão mais velho, e nós somos os outros irmãos. Há irmãos mais velhos entre nós, aqueles que estão na caminhada, que estão andando no Senhor há mais tempo, os pais, tem aqueles que são jovens, que estão se desenvolvendo, e tem os filhinhos que estão nascendo. É uma família que está sempre aumentando, de muitos irmãos. Eu estava aqui louvando o Senhor, imaginando isso, né? Estamos falando Ele exaltado do trono, mas aí me veio à mente essa imagem do Senhor sentado numa mesa, com todos os filhos sentados. Que lugar especial é quando a gente está com a família. Senta, pai e a mãe estão ali, e ali o Senhor ministra, ali o Senhor nos fala. Essa é a família de Deus. A igreja, amados, não é uma instituição, não é um clube, não é uma série de eventos. A igreja é a família de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Nós temos um Pai que nos ama. Quem não gostaria de ter um pai rico? Quem não queria, levante a mão. Mas nós temos um pai rico. Nós temos um pai que tem todas as coisas. E nós temos um irmão mais velho que diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão nele. Nós estamos na família mais rica da terra. Amém? Quando Paulo inicia suas cartas, ele sempre fala, abençoando, ou direcionando aquela carta para aqueles irmãos, ou em quase todas as cartas, ele fala: Deus, nosso Pai. Porque o foco de Deus no seu propósito é que nós temos um Pai. Amém? Jesus, especialmente no livro de João, está muito forte isto. Jesus, Ele está sempre falando sobre o Pai. Um dia eu li o livro de João e comecei a marcar todas as vezes que tem o Pai, em letra maiúscula. E Jesus fala do Pai, que Ele e o Pai são um, que Ele só fazia aquilo que o Pai mandava. O Pai, Ele está apresentando para nós o Pai.
Eles não estão apresentando apenas um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que tudo isso Deus é, mas Ele está nos apresentando um Pai, o Pai dele. Mas quando nós vamos para Mateus, lá no Sermão do Monte, o que Jesus ensina? Quando vocês orardes, orai assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele diz assim: quando tu der esmolas, não fique sabendo a mão direita o que faz a esquerda o que faz a direita, mas o vosso Pai que vê em secreto vos recompensará. Nós temos um Paizinho amado, amém? Então o propósito eterno é uma família. Não termos uma família, nós temos famílias como bênção do Senhor, estamos incluídos, mas não é a nossa família só caseira, é a família de Deus, que inclui todos os que são do Senhor, todos, toda a terra. Amém? Quando o Senhor criou Adão, Ele diz que Ele pegou do pó da terra. Nós não sabemos, não está explicado como fez. Alguns já imaginam, não, Deus fez um barro, uma lama, e fez um boneco e soprou o fôlego de vida. Mas ali diz que Ele pegou do pó da terra e formou o homem. Então sabemos os detalhes. Mas quando está aquela... Seja o boneco, seja aquele barro, seja aquele pó, quando o Senhor sopra sobre o homem, ele se torna o quê? Uma alma vivente. Glória a Deus. Agora imaginem, quem foi a primeira pessoa que Adão viu? O Deus, Pai. Qual foi a primeira voz que ele ouviu? Do Pai. Qual foi a primeira emoção que ele teve? O amor do Pai. Quando a gente se converte, nós passamos por essa experiência de forma semelhante. Não somos um boneco de barro, mas o Senhor, quando a gente se converte, Ele sopra o seu Espírito sobre nós. E nós recebemos o quê? O amor do Pai. Amém? Isso é tão precioso. Não é ser só salvo, que é muito bom. Se fosse só ser salvo, estava muito bom. Se fosse para ir para o céu, estava muito bom. Mas é muito mais do que isto. Deus quer esta proximidade de pai e filho. E a gente, quando tem os filhos pequenininhos, e alguns aqui, ou vários têm filhos pequenininhos, a gente vê os pais e os filhos agarradinhos, fazendo dormir, filho pendurado. Ou aqui vi pais que trouxeram aqui crianças para estender a mão enquanto os irmãos estavam orando. Que coisa boa ter um filhinho. Chega numa idade que a gente não pode mais segurar eles aqui, né, Silvio? Segura talvez, mas a coluna fica... Mas é tão bom abraçar, beijar, dizer: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Então, amados, Deus tem esse propósito. Poderíamos estudar longamente aqui o propósito eterno, todo o processo, tudo o que aconteceu, mas nós sabemos que é uma família. A família é um lugar de amor, é um lugar de intimidade, é um lugar da presença de Deus. Não é uma estrutura. A família não é uma estrutura. A família é um organismo vivo, que se relaciona, que se ama, e que tem um pai que cuida da sua casa. Mas Deus tem nessa família um desejo, Ele quer muitos filhos. Deus sempre quer mais, Ele é um Deus exagerado. Deus sempre quer mais filhos. A palavra diz que Deus deseja
que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Eu escuto às vezes alguns dizerem que esse todos não é bem todos. Eu não entendo essa Bíblia que diz que todos não é todos. A Bíblia diz que todos, Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos, porque o coração dele é de pai. Nós não temos um pai seletivo que diz assim, eu gosto desse e não gosto daqueles. Nós temos um pai que ama todos. Eu às vezes escuto alguns irmãos falar que tiveram o primeiro filho, amaram tanto aquele filho, aí a esposa fica grávida do segundo, eles ficam, será que eu vou amar da mesma forma? Aí quando vem aquele segundo, ama igual. E vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Bom, não sei quem é que está indo para esse caminho aí, Deus abençoe. Tá? Muitos filhos. Quem é que gera os filhos? É o Espírito Santo. A família fala do Pai. Muitos filhos falam do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos capacita a pregar, nos capacita a curar enfermos, nos capacita a expelir demônios. E esses ingredientes têm que estar presentes na nossa pregação do Evangelho. Pregação, cura dos enfermos e expulsão de demônios. Paulo fala que não foi só por palavra, mas por palavras e sinais. Deus quer não fazer só aqui, é muito precioso quando Deus faz entre nós, mas Deus quer fazer no evangelismo, no trabalho, na rua, na tua casa com alguém, que o Espírito Santo se manifeste. Ele quer gerar filhos poderosos, filhos cheios do Espírito Santo. E a terceira coisa disso é que são semelhantes a Jesus. Ser igual a Jesus é ser uma coisa que ainda nós estamos para experimentar. Quando tem uma área na nossa vida que está mais próximo de Jesus, aquilo escapa da nossa vida para outros. Seja o amor, seja a graça, seja o perdão, seja a pregação. Iguais, semelhantes a Jesus. E isso nós só conseguimos ser como Jesus pela graça dele. A graça de Jesus não é por esforço, não é por tarefas, por regras. É pela graça dele em nós. Não é nem pelo discipulador. O discipulador nos coopera conosco, nos ajuda, nos incentiva. Mas o discipulador não é o que está nos empurrando. Vai, vai. Tirando do atoleiro, né? Vai, agora vai. Não, discipulador. Claro que se cair, nós nos ajudamos a levantar. Mas o discipulador não é o Espírito Santo. Não há substituto para o Espírito Santo. E não precisa. Deus opera e nós cooperamos, mas é o Espírito Santo que faz esta obra, e a graça de Jesus em nós é uma graça não só salvadora, mas uma graça transformadora. Como alguém pecador pode se tornar alguém santo, é só pela graça de Deus. Aleluia! Então quero chegar nesse ponto, falar sobre esses três, continuar falando sobre esses três ingredientes que o Senhor usou para executar o seu propósito. E ele começa fazendo isso com Jesus. A partir de Jesus, Deus começa a tornar o propósito eterno uma realidade na terra. Deus estava trabalhando todo o tempo antes, mas é só a partir de Jesus que começa a desencadear
esse processo. Aqueles lá, como Abraão no passado, eles olhavam para frente, para a cruz, para o que ia acontecer. Então eles creram e foram salvos. Mas a realidade só começou a acontecer a partir da chegada de Jesus. Então, quero abrir com vocês Mateus capítulo 3, versículo 17. No batismo de Jesus. Ou antes, no versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus aqui tem uma experiência tríplice. Jesus aqui tem 3 batismos. Não estou inventando uma nova doutrina, mas vou usar essa palavra batismo para vocês entenderem o que acontece. A primeira coisa, Jesus sai da Galileia, vai ao Jordão para ser batizado por João. João estava pregando o batismo de arrependimento. Jesus tinha do que se arrepender? Não. Mas ele foi lá para cumprir a justiça, como diz aqui, para se identificar conosco. Se identificar como pecador. O batismo que é para nós, quando nós somos batizados, nós nos identificamos com Cristo. Nós somos revestidos de Cristo. Nós somos batizados na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Então o batismo de Jesus aqui figura para nós a graça de Deus. Somos salvos pela graça. Cremos, somos batizados, somos salvos pela graça. O batismo que Jesus se submeteu figura para nós a graça de Deus. Depois, enquanto ele estava, depois do batismo, não vamos abrir, mas em Lucas diz que ele estava orando, veio o Espírito Santo em forma de pomba. Que precioso! Alguns falam nisso, né? Porque Jesus, por exemplo, quando nós fomos batizados no Espírito Santo, o Senhor anunciou que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Agora Jesus não precisou do fogo, veio só uma pomba. Porque para nós tem que ser fogo mesmo. Mas o Senhor, a pomba, ela se espanta com facilidade. Mas em Jesus não tinha nada que espantasse. Então não é que era uma pomba, mas o Espírito Santo, que é sensível, veio nessa forma de uma pomba e encheu Jesus. Isso foi fundamental, porque quando Jesus sai dali, ele vai para onde? Ele é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E lá no deserto ele vai ser tentado pelo diabo. Lucas 4 diz que ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Está em Mateus 4:1. E no Lucas 4:1 também diz que, além de ele ser cheio do Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Não só conduzido, mas foi guiado em todo o tempo. Aqueles 40 dias lá, Jesus estava guiado pelo Espírito Santo. E quando ele sai de lá, ele sai como? No poder do Espírito Santo. Ele saiu ainda mais poderoso. Então aqui, o batismo no Espírito Santo figura esse poder. Mas não é só um poder, é uma comunhão. Porque o Espírito Santo nos dá essa ligação, somos guiados pelo Espírito, dirigidos, ouvimos a voz do Espírito Santo.
Então é poder, mas não é um poder, uma energia que anda solta aí. É uma pessoa que se comunica conosco, que nos dirige. É o Espírito Santo que diz assim: olha, tem alguém aqui que está com dor de cabeça. É o Espírito Santo, não é só poder, é comunhão, ele comunica conosco. Mas no final do texto diz que uma voz veio dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagina, tu no teu batismo, sai das águas, é cheio do Espírito Santo, e vem uma voz do céu e diz assim: Leandro, meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Caía de costas na hora. Foi isso que e outros escutaram. Deus falou. O paizinho dele está dizendo: filho, eu te amo. É uma declaração de amor. Mas Jesus não tinha feito nada ainda de obra. Jesus não tinha curado nenhum enfermo. Jesus não tinha expelido nenhum demônio. O que Jesus fazia? Carpintaria. Quando Deus fala para nós, Ele diz: Vera, filha amada, não é porque tu fez qualquer coisa que eu te amo. Eu te amo porque eu te amo. Se fosse só lá no final que Deus falasse para Jesus: porque Ele fez a obra completa e tal. Sim, lá no final Ele vai ser glorificado. Mas o que Deus está dizendo: filho, eu te amo. Tu é meu filho amado. Estou contigo e não abro. Essas palavras de Deus foram essenciais para Jesus, também quando entrou no deserto. Porque quando ele entra no deserto, Jesus sofreu muitas tentações. Só estão registradas 3. Jesus não foi tentado só em 3 tentações, viu, gente? O texto diz, agora não me lembro se está em Lucas, qual, que diz, depois de passarem aquelas várias tentações, não está enumerado, várias coisas Jesus foi tentado lá, mas tem 3 que se destacam. E dessas 3, 2, Satanás desafiou a filiação de Jesus. Ele disse: tu és o Filho de Deus. Que palavra Deus deu, que carta na manga Deus deu para Jesus. A gente pensa, né? Jesus está entrando no deserto, vai ser tentado pelo diabo, está apavorado. Não, Jesus deve ter entrado cheio de categoria. Eu sou filho do meu Pai amado, eu tenho o Espírito Santo, a graça está sobre mim. Aí Satanás, não estou dizendo que foi fácil, não estou dizendo que foi moleza, estou dizendo que Jesus estava consciente, Jesus estava identificado que ele era filho. Então quando Satanás disse: se tu é filho de Deus, imagina o que a mente pensou. Sou filho amado. Se tu é filho de Deus, né? Cortou. Eu sou um filho amado. Vocês são filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus. Há uma atuação tríplice aqui no batismo de Jesus. E é interessante que por 3 vezes o Pai fala para Jesus em voz audível. 3 vezes. No batismo, no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João, Jesus está no monte e aparecem Elias e Moisés. E diz que Jesus foi transfigurado. Não sei bem o que é isso, mas a glória do Senhor certamente veio sobre ele. Ele estava brilhoso. E aí o Pedro, todos sem saber o que fazer. O problema é que o Pedro sempre tinha as ideias. Os outros tinham, mas não falavam. Aí quem fala mais sempre é mal visto, mas os outros, né, tem o que peca por ação, mas tem os que pecam por omissão. Ficaram quietos, mas deviam estar pensando em alguma coisa também. Deixa o Pedro ir, para se ralar, se der errado é o Pedro. Nós não podemos pecar nem por ação, nem por omissão. E depois, quando Jesus está perto da morte,
Ele diz: Pai, glorifica, me dá aquela glória que eu tinha antes. O Pai diz: eu já te glorifiquei. Era um momento chave para Jesus, porque agora a cruz não seria fácil. Ele sabe, porque a glória viria depois da cruz. Mas o que o Pai está dizendo? Eu já te glorifiquei. Assim como ele avisou lá: tu é meu filho amado, vai para a tentação, tranquilo, porque tu é meu filho amado. Agora ele diz: vai para a cruz, porque eu já te glorifiquei. E quando, voltando lá no Monte da Transfiguração, o que faz, o que Jesus, o que o Pai fala, é quase como em Mateus 3. Mas ele diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus deixou bem claro quem é que tinha que ouvir. Estava o Moisés e Elias. A expressão da lei e dos profetas, o Antigo Testamento todo representado em Moisés e Elias, mas o que Deus fala? Pedro, Tiago e João, escutem o meu filho amado. Moisés é insuficiente, Elias é insuficiente, meu filho é suficiente, a ele ouvi. 2 Coríntios 13, quando Paulo abençoa, ele libera a bênção sobre os irmãos em Corinto, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai sejam convosco, sejam sobre vós. As mesmas três coisas que lá no batismo Jesus experimentou: a graça pela identificação no batismo nas águas, o poder e comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai. Agora, Paulo diz: eu vou transmitir para vocês, essa bênção é transferível, é transmissível. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Nós podemos, pela fé, comunicar essa bênção desses três ingredientes que nos capacitam para viver o propósito eterno. E nós precisamos dos três. Às vezes nós focamos em um, às vezes nós estamos mais fortes em um, mas nós precisamos dos três. Nós precisamos graça, nós precisamos poder e comunhão, e nós precisamos do amor do Pai sobre nós. Lá em 1 João, quando tem aquele texto que diz assim: filhinhos, vamos abrir até aquele texto para ficar mais claro. 1 João capítulo 2, eu acho. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui de novo estão a graça, o poder e o amor. Para os filhinhos, o Senhor fala duas coisas. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os teus pecados são perdoados. O que é isso? É a graça. Pecados foram perdoados pela graça. Mas ele diz para os filhinhos também: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Filiação. Tu não é só salvo e perdoado, mas tu tem um paizinho agora. Tu é um filhinho, tu é uma criancinha, mas tu tem um pai e os teus pecados estão perdoados. Isto é a graça de Deus. Para os jovens ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele fala de novo. Vencemos o maligno pelo poder do Espírito Santo. Então, graça,
para os filhinhos. Graça que já receberam, mas poder sobre os jovens. Agora, quando ele fala dos pais, ele diz a mesma coisa duas vezes. Pais, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. É maturidade, é segurança no amor do Pai, é sabendo que Ele é Pai da eternidade, que Ele sempre foi Pai, continua sendo Pai. Eu estou seguro. João não precisou escrever duas coisas diferentes para os pais, ele só disse repetidamente: vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Então aqui nós temos a graça de Deus, graça de Jesus, poder do Espírito Santo, e nós temos o amor do Pai sobre a família de Deus, sobre os filhinhos, sobre os jovens, sobre os pais. Glória a Deus. Como isso se aplica em nós? Na família, nós estamos parte da família de Deus. Então nós estamos inseridos no propósito de Deus. Deus manifesta aqui o seu amor por nós. Talvez aqui entre nós, e possivelmente, porque isso é muito comum, e todos nós de alguma maneira já passamos por essa experiência de rejeição, ainda se sintam desconfortáveis no seu coração. Ainda falta alguma coisa. Ainda se sente com uma parte vazia. Precisam experimentar o amor do Pai, da família. Um Pai que ama. Jesus ilustra bem isso com a história do filho pródigo, lá em Lucas 15. Mas é interessante que a gente tem esse nome, né? Já antigo, desde que eu sou criança tem esse título, o filho pródigo, nas Bíblias, parábola do filho pródigo. Mas essa não é apenas a parábola do filho pródigo. Pródigo, né, o gastador, o que torrou a herança toda. Essa é uma parábola do pai que ama e que tem 3 filhos. Ele tem o filho que pediu herança e foi embora. Mas, quando se quebrou feio, ele voltou. E tinha um pai que o abraçou fedorento. Mandou vestir, calçar. Perdi a piada daí, mas tudo bem. Deus amou, Deus cercou, o pai, né? O pai cercou, ele amou aquele filho e fez uma festa, um churrasco, mandou matar o novilho cevado. Não dá nem para falar nisso agora, antes do almoço. Churrascada, liberada para todo mundo. Glória a Deus, que alegria, festa, música, dança. Nem falar em dança, senão os irmãos vão sair dançando aí nas festas, aí, né? Mas o outro filho mais velho, ele chega e vê aquele barulho e ele está incomodado, porque ele aguentou firme quando o pai sofreu, quando o irmão abandonou, quando o irmão também que trabalhava lá sobrou para o irmão mais velho. Não ficou só o trabalho dele, ele teve que certamente dobrar a jornada dele para compensar o maninho novinho sem vergonha. Então ele está ferido, ele viu o pai sofrer. E aí quando ele volta, ele não consegue entender. E aí nós fazemos, muitas vezes nós colocamos, mas esse outro filho, né? Isso, falamos do outro filho e tal, nos alegramos com aquele que voltou, que é um sem vergonha, um safado mesmo. Mas que o pai recebeu. Mas aqui não é o foco no filho pródigo, é o foco no pai. Porque o pai ama o pródigo, mas ele ama o outro irmão. Ele vai no outro irmão e diz: filho, teu filho estava, teu irmão. Ele diz: esse teu filho, né?
O filho diz para o pai: esse teu filho que desperdiçou os bens com as prostitutas, agora tu mata o novilho cevado. E eu que estou aqui o tempo todo, nunca me deu um bezerrinho para fazer festa com meus irmãos. Não esquecendo que o irmão mais velho, pelos judeus, recebia 2/3 da herança. Então, o texto diz que ele repartiu entre os dois. Então, o mais novo, nessa parte eu não queria ser judeu, porque eu sou o mais novo, eu ia ganhar menos, né? Mas 1/3 foi para o pródigo e 2/3 para o filho mais velho. E ele está se queixando. Não me deu nem um novilho cevado, nem um bezerrinho, nem uma galinha assada. Mas o pai, o que faz? O pai abraça ele, o pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Então nós temos aqui 2 filhos, que eles estavam perto do pai. O primeiro estava perto do pai, mas não queria, ele preferiu ser órfão, ele preferiu ficar longe. Mas tinha um outro filho que era órfão em casa. Ele tinha um pai, mas não sabia que ele tinha um pai. Ele vivia como um órfão. Ele era rico, tudo que o pai tinha, ele tinha, mas ele vivia como um órfão. Mas aqui o amor do pai pelos filhos. E eu disse que tem um terceiro filho, não é heresia, tá? O terceiro filho é que está contando a história. É o Senhor Jesus que está contando a história. E esse filho, ele sabe que tem um pai. Amém? Então a família, para nós, é um lugar de fortalecimento. É um lugar de amor, de ânimo, de consolo, de edificação, de exortação, de cura, de libertação e às vezes até de repreensão. Na família, todos somos irmãos. Nós pensamos na igreja ainda como o clero e os leigos. Os presbíteros, os líderes, não são o clero da igreja. Eles são os irmãos mais velhos. Há outros irmãos mais velhos entre nós que não são presbíteros, mas são irmãos mais velhos, pela vida que tem com o Senhor, irmãs mais velhas. A família é a família que tem irmãos mais velhos, irmãos em crescimento e irmãos nascendo. Todos somos irmãos. Por isso que Jesus disse: não chama de pai, não chama de mestre, não chama de guia. Todos somos irmãos. Claro que tem uns que assim: eu sou irmão, então não preciso me submeter a ninguém, né? Não é isso. Mas somos irmãos. E às vezes o irmão mais velho precisa... Não pode, né? É a mãe que faz o pai. O que marca na família é o relacionamento. Não são regras. Não é dar uma lista de regras. Não é dar apostila amarela e dizer: agora te vira e vive isso aqui. Eu tenho que aprender a palavra, aprender o que está na apostila, aprender os estudos, mas eu preciso de um relacionamento com o pai, porque senão vai ser pura regra na minha vida. Deus não quer órfãos, Deus quer filhos. Nós não somos mais órfãos, amados, somos filhos. A segunda coisa é que o Espírito Santo nos capacita para multiplicar o número de filhos na família. E isto é para todos. Todos nós fomos chamados para pregar, curar enfermos e expelir demônios. Amém? Amém. Tu acredita mesmo que tu foi chamado para pregar, curar enfermos e expelir demônios? Tu acredita mesmo? Tu foi chamado para pregar, curar enfermos e expelir demônios? Está meio fraco aí, mas... Amém! Que poder que está em nós!
Por isso que quando alguém aparecer endemoniado, não liga só para o Roberto. Liga para o Leandro também. Não, vai tu lá e expele o demônio. Tu tem autoridade de filho de Deus. Tu tem o poder do Espírito Santo sobre ti. Quando vai alguém enfermo, ora. Ah, mas e se não acontecer? Eu não sei se vai acontecer ou não acontecer. Eu vou crer. Eu não vou ficar imaginando o que vai acontecer depois. O Senhor nos capacita com o Espírito Santo para esta obra. É para todos, amados. É para todos. É para todos. Então, quando sairmos daqui, vamos lembrar que nós estamos cheios do Espírito Santo e que ao pregar, ao orar pelo enfermo e ao expelir demônios, Deus vai manifestar o poder do Espírito Santo. E terceira coisa, é uma família de muitos filhos para ser semelhantes a Jesus. A graça. É interessante que lá no livro de Gálatas, Paulo está sofrendo com... A Galácia é uma região, então são muitas igrejas naquela região. Então ele está escrevendo para várias igrejas. Os Gálatas é daquela região toda. E ele diz, vocês, o que aconteceu com vocês? Quem é que enfeitiçou vocês? Vocês começaram bem na graça, agora vocês estão se desenvolvendo no legalismo, na lei. A graça, queridos, é para a salvação e a graça é para a transformação, para a santificação. Nós vamos ser santificados pela graça. Ah, eu fui salvo pela graça, agora eu vou me esforçar, vou me esforçar, vou me esforçar. Não, eu vou ter um relacionamento com Jesus. Eu vou me aproximar de Jesus. Eu vou me humilhar diante de Jesus. Eu vou confessar meus pecados a Jesus. Eu vou receber da graça dele. E ele é que vai me transformar à imagem de Jesus. Amém? Então, amados, às vezes, esses três ingredientes estão desequilibrados na nossa vida, ou apagados. Nós estamos vivendo uma vida cristã sem graça, quando a graça está disponível. Quando, normalmente ali no grupo dos homens ali, dos brothers ali, quando alguém está de aniversário, o pessoal, né, coloca ali, a graça de Deus sobre ti. A graça também é transmissível. Ó, terminou meu tempo. Mas o Roberto que não precisava terminar no 50 minutos, estou terminando. Às vezes nós não estamos andando no poder do Espírito Santo. Perdemos a sensibilidade da comunhão com o Espírito Santo. Quanto tempo faz que tu não escuta a voz do Espírito Santo no teu coração? Quantas vezes tu não te sente mais dirigido pelo Espírito Santo? Deus quer que a gente seja guiado, que a gente seja sensível ao Espírito Santo. Mas ainda muitas outras vezes, talvez, nós não nos sentimos como um filho amado do Pai, cheio do amor do Pai. E como o Senhor está ministrando tanto, sua presença, eu quero te desafiar nesse final, deixar o Espírito Santo falar contigo, se alguma dessas áreas, ou duas, ou as três, esses ingredientes chaves para vivermos o propósito. Nós até vamos viver, mas vamos viver meio capenga esse propósito, meio mancos, ou às vezes vamos estar paralisados, porque nos falta a graça, nos falta o poder, nos falta o amor do Pai que nos dá segurança para andarmos nessa terra e fazermos a vontade do Pai. Então, se o Senhor te tocou nessa manhã, e Ele quer nos curar,
Ele quer repartir graça hoje aqui. Ele quer repartir o poder do Espírito Santo. Ele quer liberar os nossos ouvidos. Ele quer derramar o amor do Pai para que nós nos sintamos seguros. Uma identidade definida de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Se tu quiser vir aqui na frente, alguém quiser, para que o Espírito Santo, pela imposição de mãos, transmita algumas dessas, ou todas essas coisas que são do Senhor, venha, que vamos orar sobre a tua vida, em nome de Jesus.